e que busquem uma única chance, que essa chance você agarre, você alcance, assim como a flecha de Oxóssi, uma única flecha é capaz de trazer a fartura, trazer o fruto do trabalho. Então, o desbloqueio, que é esta atitude tão preciosa, uma única flecha, uma única atitude, uma chavinha que muda dentro de você. Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura especial de domingo. Eu chamo essa leitura de Enigma de Esfinge. Você deve escolher uma das pedras, sendo que a pedra 1 é um quartzo verde, pedra 2 é a unakita e a terceira pedra é a fluorita. Veja com qual pedra você se identifica. Esse tipo de tiragem do Enigma da Esfinge tem um modelo que é uma pergunta específica para os 3 grupos. E o tema do Enigma desse domingo é o seguinte: o que está bloqueando a minha vida? No final, eu vou fazer uma ativação, uma oração para o Orixá Oxóssi, de acordo com as necessidades dos grupos aqui. Então, vamos começar pelo grupo 1. Quem escolheu o quartzo verde, vamos ver quais são os conselhos do tarô a respeito deste tema, que está bloqueando a minha vida. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Ok, 9 cartas. Vamos ver o que vem para o grupo 1. Bom, tem que mudar um padrão de pensamento aqui. Tem saturação e disputa. O que mais? Então, para este grupo, está falando sobre uma mudança. Realmente confirma um bloqueio. É necessário mudar a forma de pensar, a forma de agir, de encarar a vida, porque pelo 10 de copas houve uma saturação. É como se a pessoa estivesse muito cansada das coisas como são na sua vida. E fecha com a carta da disputa nessa primeira fileira. Então, a pessoa está cansada de brigar. Talvez esse bloqueio seja o antagonismo. Sempre tem um porém, sempre tem uma pessoa ali para dar um palpite, para te desagradar, para te diminuir. E você acaba comprando briga. Então, tô falando com essas pessoas que querem provar que estão falando a verdade, que estão com a razão. E isso, o tarô diz, você tem que mudar de atitude, mudar de postura, porque isso está atrasando, bloqueando a sua vida neste momento. Outros conselhos aqui, pede também uma abertura, coragem, né? O as de paus é o fogo da coragem, para que você encare agora o futuro. Pare de olhar para o passado, porque vem a carta do fracasso junto com a rainha de ouros. Aqui fala sobre chorar pelo leite derramado. Então, essa atitude traz um grande bloqueio também na sua vida. Você não consegue se jogar, iniciar outros projetos. Parece que tem algo em aberto no passado. E se você ficar olhando como ela faz, a rainha está olhando aqui para trás, olhando ali só para o retrovisor, você vai tropeçar logo mais na frente. Então, é nesse sentido o bloqueio, principalmente com relação aos fracassos, às perdas materiais, financeiras, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você deixou de ganhar, ou se você teve uma perda, uma decepção que te deu prejuízo. Isso aqui você precisa trabalhar, porque ainda está muito preso e tem que ter coragem, Talvez seja uma ferida que você esconda das pessoas, ou até um mecanismo como se fosse uma falsa superação.
mas de verdade ainda falta coragem para você seguir em frente, deixando esse peso no passado. E vem também a valorização, né? Fechou aqui com o bloqueio, que é a opressão, né? As barras cruzadas. Você também só consegue sair deste bloqueio quando começar a se valorizar. A carta do valor mostra uma coluna que está tomada pelo fogo. Essa é a energia Kundalini, ou Kundalini. É a energia que nos aterra, é a energia que nos faz prosperar, que nos faz viver uma vida plena. Junto com esta energia veio a Imperatriz, que é o próprio arquétipo da mulher que está empoderada, da mulher que realmente é dona de si e dona da sua vida. Então, isso aqui não acontece ainda, né? Ver a opressão, isso aqui está reprimido dentro de você, talvez por uma infância difícil, por algo que você aprendeu, e a nossa sociedade ensina muito, né? A calar as mulheres, a oprimir realmente, deixar ali a mulher, digamos, em segundo plano. Então, a gente está falando aqui de condicionamentos do passado. E todo esse valor, toda essa potência que você tem, precisa deslanchar, precisa destravar. Só que para isso você tem que se sentir merecedora. Você tem que se reconhecer nesse lugar. Então está faltando esse reconhecimento da sua parte também. Que você consegue, que você pode. Se isso não é uma realidade para você, ou nunca foi antes, não quer dizer que a vida toda vai ser assim, né? Depende muito de você, da sua conscientização, de parar de perder tempo com brigas com outras pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém, apenas foque na sua vida. Pare de olhar para o passado, das pessoas que de repente saíram da sua vida sem motivo, das perdas financeiras, daquilo que não aconteceu, dos sonhos não realizados, e de uma vez por todas, foque em você. Vamos ver quais são os outros conselhos para esse grupo. Mais cartas. O que vem para o grupo 1. Espiritualidade, a sacerdotisa, o autoconhecimento e o poder, que é a casa, sua base. Aqui o maior investimento de todos. Nada mais vai travar o seu caminho se você aprender a confiar na sua intuição, em primeiro lugar. A sacerdotisa, ela traz totalmente a mulher intuitiva, a mulher que está conectada com o alto. E ela faz o enredo da sua vida ser próspero. Para isso, você vai ter que mergulhar nas suas dores, nas coisas do passado que ficaram mal resolvidas, nos seus traumas, nas crenças limitantes. Então, tudo aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles, tudo aquilo que tira a sua potência, né? Acaba sendo o bloqueio aqui que o enigma traz como tema. Às vezes o bloqueio interno, o bloqueio está em você. Trabalhar a base da sua vida, trabalhar os pilares, trabalhar a sua infância, o lar, né? Se você ainda mora com seus pais, ou se você conseguiu sair de casa, construir família. Claro que aqui é uma leitura geral intuitiva, cada um vai ter uma situação, adapte aí da melhor forma. Mas é para você ter o seu quadrado, sabe? Para você ter o seu espaço. E aqui fala muito claro sobre limites, né? Você não precisa caber onde as pessoas querem te colocar. E você também não tem que deixar o outro entrar na sua vida sem pedir licença. O que mais para o grupo 1? Ajustar o que você aprendeu dos seus relacionamentos no passado, né? Vem duas figuras de homens aqui. O cavaleiro de ouros é alguém que ficou no passado, que pode até olhar à distância para você, mas alguém que não tem atitude. E o príncipe de copas, que é alguém, digamos, mais perto, porém a pessoa só consegue ter olhos para ela mesma, para as questões dela. É uma pessoa egoísta. E aqui fala, olha, não é nem para um lado nem para o outro. O ajustamento fala, nenhum dos dois, não tem um melhor que o outro.
A pessoa tem que ser participativa na sua vida se você realmente quer construir algo com ela. Não adianta alguém que está de longe ou indisponível, né? Ou uma pessoa impossibilitada, alguém que está oculto, do tipo, a pessoa é casada, tem um compromisso, ficou no passado, não teve coragem de seguir em frente, te procura de vez em quando. E também não adianta o cara que parece que está disponível, mas ele está disponível só se isso é bom para ele, né? Se coloca em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então aqui fala sobre equalizar. Não é nenhum nem outro. Tem que ser um meio termo. Tem que ser alguém que realmente queira construir algo com você. Pare de perder tempo, porque esse tipo de situação, esse perfil, acaba te desequilibrando. E desequilíbrio é bloqueio. Então precisa focar nessa questão também do emocional, dos relacionamentos afetivos. Últimos conselhos. Olha, fazendo esse caminho, esse percurso, vem a carta da felicidade como encerramento, a carta do ganho. Então, nesse caminho, claro que não é fácil a gente mudar, principalmente os condicionamentos, né? É uma coisa que está enraizada, mas vale muito a pena, porque a sua felicidade depende disso, depende dessa prioridade que você dá para sua vida, né? E o caminho te traz muitos ganhos, em todos os sentidos. Profissional, financeiro, amoroso, intelectual. Investir em si é o melhor investimento que tem, né? Porque você não se perde, você se encontra. E a carta da buscadora, a carta da estrela. Aí sim, é a carta da realização, né? É alguém que busca, mas realiza. A própria carta mostra que cada estrela vira um diamante, né? O diamante é o material mais concreto, né? mais duro que a natureza produz. Então aqui fala sobre a dureza no sentido de realização, a realidade dos fatos, tornar aquilo material, materialização de sonhos, né? Então depende só de você aqui, que escolheu a pedra número 1. Vamos agora para o segundo grupo, é o grupo da Onakita. Vou embaralhar aqui para tirar mais conselhos. Aproveite para depois ver a playlist do canal. Tem a playlist do Enigma da Esfinge, que é uma editoria antiga, que depois eu repaginei, né? Então tem os vídeos antigos também. Cada domingo tem uma pergunta diferente, em vários âmbitos aí, no financeiro, prosperidade, amor, saúde, tá? Sempre com essa dinâmica. E você pode ver também os signos durante a semana. Toda semana, todo dia, aliás, tem vídeo no ar. Veja a playlist do seu signo, ou do seu ascendente, da sua lua. Veja o que você tem forte aí no seu mapa astral. E aproveite a programação. Bom, mais cartas aqui, grupo 2. Que vem relembrando a pergunta, o tema é: o que está bloqueando a minha vida? Bom, tô falando aqui com pessoas que têm mãe, figura materna, ou avó, tia, alguém que te criou, que é uma pessoa difícil, pode ser uma pessoa manipuladora, narcisista, né? E precisa cortar essa relação. No caso de mãe narcisista, tem que ter o contato zero, né? Porque senão você vai ficar aí refém desta mãe. Vamos aprofundar. Claro que não serve para todos, né? Mas aqui é uma energia coletiva. Surge a figura da imperatriz junto com o mago. E o corte necessário, que é o último capítulo, é o encerramento, né? 3 arcanos maiores. Então, essa questão, a relação com a mãe é a base da relação para todas as outras relações que a gente tem na vida, né? É o modelo para as outras relações que a gente tem na vida. E uma mãe que é narcisista, que é manipuladora, como uma característica muito forte aqui do mago, uma pessoa que usa a comunicação no sentido de manipular,
É muito difícil você se desvencilhar, você prosperar na sua vida, se você ficar à mercê da aprovação, da validação desta mãe. Tá? Então, como o tema é o que está bloqueando a minha vida, aqui, em primeiro lugar, é um alerta para que você entenda que o problema não é com você, o problema é algo na formação da pessoa, né? Geralmente, a, a personalidade narcisista, quando é um transtorno, é algo que vem da infância dessa pessoa. São pessoas que detestam terapia, né? Ou se elas vão, elas fogem, em menos de um mês, elas já estão pulando fora, porque elas não conseguem encarar isso. Então, aqui fala sobre cortar, no sentido de não deixar que ela invada mais os seus limites. Tá? Sempre continuará sendo sua mãe. Isso não muda. Mas a questão é o distanciamento. Né? O quanto você permite que ela tome conta da sua vida. E isso é necessário nesse momento, tá? Vem também a carta da dor, com o príncipe de paus e o valor. Então, eu estou falando também com pessoas aqui, mulheres, inverta se for o caso, né? Veja se a leitura não está espelhada. Mas que sofreram muita dor, muita decepção no âmbito amoroso, com um homem bastante impulsivo e pode ser até mesmo violento, tá? Sofreram uma profunda desvalorização ou sofrem ainda, de repente você está num relacionamento assim. Então, veja, se é para a mesma pessoa que tem a mãe narcisista e tem um marido também abusivo, veja, né, essa raiz, como ela se mantém, como ela se perpetua na sua vida. O tarô pede que você busque ajuda, reconheça esses padrões e se valorize. Para você mudar, precisa primeiro desconstruir pela torre. Então, são pessoas aí que podem passar, já estão passando ou passaram num tempo recente, por um processo de desconstrução, de rupturas, de términos, de abandonos, de decepções. Muito complicado, muito difícil. Né? Se você ainda não passou, talvez você esteja evitando isso porque você tem medo de encarar. Mas depois da tempestade vem a bonança, né? Como diz o ditado, porque depois aqui desta carta, que é a torre, surge o 2 de espadas, que é a carta da paz. Esta paz é uma paz construída, não é uma paz que cai do céu. É a paz resultante de um esforço para sair deste cenário. Tá? Por isso vem a carta da mudança. Só assim, quando tudo ruir, né, quando a torre cair, quando você der o grito de basta, chega, não aguento mais, é que este bloqueio começa a se dissolver, começa a desmanchar, tá certo? Então, depende deste reconhecimento e principalmente da sua musculatura emocional, do se fortalecer, para que você tenha constância, para que você persista, porque é natural que a gente tenha algumas recaídas, alguns comportamentos que infantilizam, né? Dependência emocional muito grande. Mas para isso existe tratamento, existe consciência. Não tem caminho fácil, né? Mas tem um caminho que é possível. Então, não se abandone, né? Não deixe que isso te vença. Olha só o equilíbrio, né? Aqui fala, o que mais você precisa para furar esse bloqueio, né? É bem a figura de um cabo de guerra, de um lado o ajustamento e do outro a disputa. Você fica ali polarizando nas relações. Eu sempre digo que todo prego atrai um martelo. Então, sair desta dinâmica é você manter o seu equilíbrio para não cair de novo nas garras das pessoas que te colocam para baixo, que são abusivas, que não respeitam o seu limite, que ignoram o seu não. Né? Então, precisa desse equilíbrio, manter. Aqui é um centramento.
É manter-se centrado, saber que você tem as suas questões, a sua vida, e não depender da validação e principalmente da companhia do outro nesse momento. Aqui é um momento de descoberta, de felicidade. A felicidade de estar com você. Então, sem essa felicidade, sem você descobrir isso, porque tem gente que não gosta de ficar sozinha, porque não sabe o que fazer da sua própria vida, né? Se estiver sozinha. Tem sempre uma distração ali, uma companhia como uma distração. Aqui o tarot fala, você não deve se distrair. Você deve reconhecer, focar, estar na sua presença e descobrir a felicidade. O quanto você é uma boa companhia. E se você ainda não acha que é uma boa companhia para você, você deve se tornar esta boa companhia. O que mais para o grupo 2? Encerramento de novo, né? A mãe dominadora. Aqui é um grande enfoque. Esta carta da conclusão, ela fala sobre você alcançar um patamar. É um novo jeito de estar numa relação. Neste assunto, neste tema, família. Né? A sua mãe não deixará de ser quem ela é. São características próprias. É uma pessoa que acha que todos devem servi-la, todos devem satisfação a ela. E isso não muda. Você que tem que mudar. Você que tem que deixar de dar a satisfação, deixar de alimentar este tipo de relação que causa mal, causa danos, né? Que é doentia muitas vezes. E é saber respeitar. Né? A carta da força fala, somente quando você está no seu lugar, que você não fica se misturando ali nas demandas, nas questões que são alheias, somente neste lugar você consegue força. Sempre levando o seu racional com o seu emocional. Não é para colocar o coração na frente, né? Então, essa carta vem para dizer assim, cuidado com chantagem emocional. Porque a chantagem emocional é quando a pessoa leva o coração para frente, ela mexe, ela acaba puxando você por esse lado. E você perde a razão. Né? Então, se você consegue se posicionar e não cair na chantagem emocional, você encerra um ciclo, você estabiliza pelo menos, né, para que não seja mais um gatilho, para que a pessoa te acesse a todo momento, para que a pessoa faça de você gato e sapato. Tá? Então, principalmente dentro da família, né, saiu aqui bastante a figura da mulher, da mãe, mas às vezes está invertida, pode ser um pai, pode ser um irmão, né? Alguém ali que se faz de vítima e com esse discurso acaba manipulando todo mundo. Então tem que ter muito cuidado e não cair nessas iscas emocionais. Últimos conselhos para este grupo. Bom, mais um conselho sobre passado, né? Talvez você esteja no momento de colocar a mão na consciência e pensar, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? Fracassei, é um tempo que não volta mais, porque sai a carta do fracasso e a rainha de ouros olhando para este passado, para este tempo que não retorna mais. Você tem que aprender aqui a exercer o auto-perdão, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem no momento. E se você começa agora a engatinhar nesse campo, ganhando mais consciência, é natural que você revisite, que você faça uma revisão das suas atitudes, da sua vida, de momentos importantes, né? Mas esse não pode ser o carro-chefe da sua vida. Você tem que olhar para o passado como um lugar de referência, mas você não pode permanecer nesse passado. Por isso vem a carta da nova era. A nova era fala, é só o início de uma travessia. Você está aqui no... É como se fosse um portal que tem o lado A, o lado B, né? Que nem quando a gente atravessa um túnel, quando está na estrada, você está aqui só no início, no ponto A, e precisa depois ultrapassar o ponto B. Então, nesta caminhada, nesse percurso, você vai ter mais clareza e o seu material de estudo será o passado. Mas não é para você se penitenciar, para você se torturar pelas coisas que você permitiu. Porque, na verdade,
você ainda não sabia estabelecer limites, ou talvez você nem conhecesse os seus limites, né? Ou nunca foi te dada essa chance de ter os seus limites. Então, com aquilo que você teve na sua vida, você fez o melhor. Agora, você tem que se capacitar, ter novas ferramentas para seguir adiante na sua vida, fazendo as melhores escolhas, né? Escolhas das quais você se orgulhe mais lá para frente, tá certo? Então, são conselhos para o grupo 2. Eu vou embaralhar de novo aqui para ver agora com relação ao grupo 3, que é o grupo que escolheu a Florita. Vamos ver o que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho. Veja também que na aba comunidade, sempre, todos os dias, tem uma postagem logo de manhã, com uma reflexão, com um pensamento. Meu estilo de tarô é um tarô mais reflexivo, terapêutico. Então, veja se é o que você gosta, né? Se não é o que você gosta, você tem muitas outras possibilidades aí no YouTube. Vamos agora ver mais 2 cartas para o grupo 3. Relembrando a pergunta do Enigma da Esfinge de hoje, que é: o que está bloqueando a minha vida? Nos vem uma ligação com alguém do passado, dentro da sua linhagem familiar, como se você estivesse repetindo o destino desta pessoa. Olha, espiritual, realmente, né? Um bloqueio espiritual. Terminou com a sacerdotisa aqui. Aqui mostra, né, a cara e a coroa. 2 cabeças unidas. Né? A carta do alquimista, que também é alguém que faz a magia. Né? Fala sobre a transformação. Aqui a gente está falando de chamados transgeracionais dentro da família, porque vem a carta da morte, está falando de ancestralidade, e a carta da riqueza. A gente sabe, né, cada um de nós, dentro de uma árvore genealógica, vem reparar, vem reviver para reparar algumas dores familiares. E aqui mostra esta questão de dor e bloqueio de algum ancestral seu e que está recaindo sobre você por algum tipo de identificação que você tem com esta pessoa. Para alguns, esta situação já é reconhecida, você sabe de quem eu tô falando, e para outros é alguém desconhecido, é alguém com quem você não teve, por exemplo, uma convivência, um contato, mas talvez você tenha o mesmo nome dessa pessoa, por exemplo, eu tenho o nome do meu tio-avô, eu carrego o nome da minha avó, né? E aqui fala sobre esta simbiose e algo que precisa ser desbloqueado no sentido de ressignificar uma dor dentro do seu sistema familiar, e você é que tem esta potência, tá? É interessante porque sai o mago, sai o hierofante, que é o papa, né? E a sacerdotisa, que é a papisa. Então, realmente, a gente está falando de algo espiritual confirmado aqui nas 3 fileiras, né? Tem a preocupação junto com o hierofante e o sucesso. Interessante, né? O sucesso e a riqueza aqui na mesma fileira. Aqui está confirmando, né, o espelhamento que existe. E a preocupação que, para quem é consciente, a pessoa já deve entender, né, já deve ter percebido que algumas coisas, algumas histórias, alguns destinos estão se repetindo de forma sistemática aí na sua família. E a preocupação em como desbloquear, como interromper este processo, contando com a ajuda da espiritualidade, porque a chave está nas mãos aqui do sacerdote, que é o hierofante, para ter o sucesso, né? Para realmente cumprir a missão, cumprir o karma. E tem muita sujeira, né? Muita lama do lado emocional, principalmente recaindo sobre as mulheres, tá? Então, provavelmente também estou falando com uma mulher aqui, né? E são coisas, principalmente
desse lado feminino que foi bloqueado, reprimido. Alguma mulher que sofreu muito na sua história de vida, que não pôde exercer pela carta da luxúria a sua verdadeira vontade, o seu lado mulher, né? É como se fosse uma deterioração do lado feminino. A sacerdotisa vem confirmando isso, né? E vem trazendo aqui possibilidades para você ter consciência, se conectar intuitivamente e atuar, a princípio, em silêncio. São mudanças internas, ajustes internos para depois você manifestar isso, tá? Então, é uma leitura bem específica, mas mulheres na sua família que tiveram histórias, inclusive de tragédias, uma morte precoce, violência, algum tabu, alguma coisa que parece que apagaram a história e você não sabe nada, por exemplo, da sua avó, da sua tia, né? Aquelas histórias do tipo, a sua tia era louca, né? Então, são temas delicados, mas que agora precisam ser mexidos de acordo com esta tiragem. Tá? Veja se é para você, se serve realmente este conselho. Se não, você pula. Você só deve absorver aquilo que faz sentido. O que mais para o grupo 3? Olha, alguém dessa história que eu digo do passado, que é um bloqueio ancestral, de uma mulher que sofreu muito na sua história familiar, né? Na sua história de vida familiar. É alguém que buscava ter uma liberdade, uma abertura concreta na sua vida, mas provavelmente foi enganada por um homem. É alguém que ela gostou muito, porque aparece aqui o Cavaleiro de Copas, aquele mito, né, do príncipe encantado, que vem salvar a mulher, né, que vem, ela só será feliz para sempre ao lado dele, e ela se entregou e provavelmente foi abandonada ou teve uma vida de muito sacrifício ao lado desta pessoa. Então foi assim, né, da água para o vinho, uma mudança total daquilo que ela esperava. E não se concretizou, né? O sonho dela aqui virou um pesadelo. O que mais para esse grupo? Olha, como eu falei, né? O feminino ferido, o feminino que lida com histórias de destinos muito difíceis ou trágicos, aqui confirma, ó, dos dois lados, homens interferindo, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Simbolicamente, é como se na vida dela tivesse interferência tanto dos homens da família dela, com relação ao casamento dela, a vida, as escolhas que ela poderia fazer, e interferências também do marido e de homens do outro lado, né? Do lado do marido. Então, homens aqui interferindo totalmente no livre-arbítrio, no destino, no desfecho da história dela. O que mais para este grupo? Repetição de padrões. Olha só as mulheres agora, né? Mulheres repetindo padrões pela roda da fortuna. Mas, de alguma maneira, como vem princesas aqui, são as novas gerações tendo consciência e buscando realizar. Principalmente aqui a princesa de paus, né? Ela pega o tigre pelo rabo. Aqui fala, mesmo com medo, siga em frente. Realize aquilo que essa mulher da sua família não conseguiu realizar, porque a torcida é grande. O poder de geração, aqui no caso da constituição de lar, família, uma gravidez, por exemplo, que agora vai adiante. Talvez no passado não tenha ido. Talvez no passado tenha tido uma história trágica durante uma gravidez, durante um parto, tá? São intuições que vêm aqui. Eu vou acabar tirando um pouco mais de cartas para este grupo, porque são muitas informações aí transgeracionais. Sim. Olha, a grande questão para essas mulheres, ou para essa mulher que você está identificada na família, foi o casamento. O casamento, ela virou prisioneira neste casamento, tá? E pela carta do diabo,
muitos desequilíbrios aconteceram. É um símbolo fálico, é um pênis aqui representado. Aqui fala da pessoa que subjuga por este poder fálico, né? Então, homens aqui subjugando, maltratando mulheres. O que mais, tarô? Aqui, o que o tarô diz é que nesta linhagem, os homens também precisam passar por um momento ali de conscientização, repaginação. Vem a carta do prazer, né? O prazer não pode estar em subjugar uma mulher, né? O prazer não pode estar vinculado aos privilégios. E parece que os privilégios são mantidos de geração em geração. Então veja ao seu redor, com as pessoas que você convive na sua família, pai, irmão, primo, se não existe ali, né, algo muito definido, né, de que os homens podem tudo e as mulheres não podem nada. Finalizando. Aqui fala sobre trabalhar muito, inclusive espiritualmente. Tá? Vem a carta da lua, falando é o trabalho do consciente, mas também do inconsciente, que é a carta da lua. E talvez você tenha dificuldades hoje em dia de se relacionar com homens, tá? Você fazendo aqui, né, representada pelo cavaleiro de espadas, né, como um homem, o seu lado masculino muito forte, até para se defender dessa história, dessa energia que vem da sua família. Então, você pode ser uma pessoa que comece ou já esteja se destacando na área do seu trabalho, né? Porque é difícil ser mulher na sua família de outra forma, né? No sentido de construir ou maternar. Então, aqui mostra um desequilíbrio e que você precisa trabalhar o inconsciente, as questões ocultas, os segredos de família. Talvez você saiba mais para frente de algumas coisas, algumas questões, simplesmente as coisas vão aparecendo, vão sendo reveladas, para que você atue ressignificando essa história de dor e seja uma mulher realizada, de sucesso, por você e pelas outras mulheres da sua família que não conseguiram este lugar, né? Esta é uma forma de ressignificar as dores, honrar a vida delas. Bom, vamos à ativação para o Oxóssi. Vou pegar as 3 pedras aqui. Então, com a licença da egrégora, pelas forças do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, pelas encruzilhadas das nossas vidas, eu peço respeitosamente, amado Pai Oxóssi, ok, Arô, peço também aos amados caboclos e caboclas que possam ajudar a desbloquear tudo que foi falado, tudo que foi visto, bloqueios que são ancestrais, familiares, no campo do trabalho, no campo do amor, por autossabotagem, por condicionamentos. Peço, amado Pai Oxóssi, que a sua coragem, a coragem do grande guerreiro, do rei das matas, de alguém que vai para a vida, que não tem as garantias, que não tem certeza do amanhã, mas mantém uma fé inabalável e a coragem de seguir em frente, com fé em Deus, com fé em si, com fé na natureza, que tudo possa ser transmutado, que os limites possam ser respeitados, que todos aqueles que estejam numa situação difícil e que busquem uma única chance, que essa chance você agarre, você alcance, assim como a flecha de Oxóssi, uma única flecha é capaz de trazer a fartura, trazer o fruto do trabalho. Então, o desbloqueio, que é esta atitude tão preciosa, uma única flecha, uma única atitude,
uma chavinha que muda dentro de você, que Oxóssi te ajude, que leve a sua atitude, a sua flecha adiante, que seja certeiro esse desbloqueio na sua vida, que traga muita prosperidade, que traga o axé da renovação, da multiplicação de tudo aquilo que é potência, de tudo aquilo que você necessita, das ferramentas, do autoconhecimento, de ajuda, de rede de apoio. Que tudo isso agora seja recebido pela egrégora, agradecendo a Pai Oxóssi, aos caboclos e caboclas, principalmente Caboclo Yara, Seu Mata Virgem, que tragam sempre este axé da coragem, coragem de ser quem você é. Que assim seja, assim será, assim já é. Salve as forças, ok, Aru Oxóssi. Então, na sua casa você pode acender uma vela, pode ser uma vela branca mesmo. Faça seus pedidos. Se alguma coisa que eu falei aqui que foi muito específica ressoou com você, este já é o sinal. Esta já é a intuição que você precisa. É a confirmação da sua intuição, na verdade. Então, acenda a vela, refaça os pedidos, faça novos pedidos, aquilo que vem do seu coração, só você sabe o que você passa, só você sabe onde você quer chegar. E esta vela estará acesa aqui fisicamente. E mesmo que ela apague, não sei em que tempo você vai ver esse vídeo, se daqui um dia, um mês, uma semana, não importa. A vela, a intenção, tudo foi firmado no astral. E nada apaga isso. Apenas se conecte à egrégora, com toda a sua fé, com todo o seu coração, sempre pelo seu bem, pelo bem do próximo, com a certeza de que o melhor vai acontecer dentro da lei maior, da justiça divina, pelo merecimento, pela necessidade de cada um neste momento. Né? Então, faça isso. Se você quiser deixar no comentário o seu pedido, a sua percepção, o seu nome, data de nascimento, caso você não possa aparecer, deixe as iniciais. Se conecte de alguma forma, ou pelo comentário, ou pela vela. Enfim, você sente aí no seu coração, tá certo? E finalmente agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.